já parou pra pensar o que é dificuldade? Tipo assim, o significado da dificuldade é aquilo que atrapalha algum bem na nossa vida, né? Ele já começa falando isso. E aí ele já puxa explicando pra gente ver que não é isso, na verdade. E lá na frente ele vai trazer uma explicação do que é dificuldade pro cristão, né? Porque, na verdade, a dificuldade nada mais é do que algo que incomoda os nossos vícios, na verdade, né? Porque o verdadeiro cristão, ele vai encarar aquilo como uma forma de crescimento. Porque a dificuldade, ela bate de frente com algo que você tem vício. E o que vence? O que é o contrário do vício? Uma virtude. Então, uma oportunidade de você adquirir uma virtude é quando você tem uma dificuldade. Porque quando tudo tá certo, você vai se esforçar pra quê? Se tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você não vai mudar. Você vai manter. Boiei. A dificuldade, ela vai contra o vício. A dificuldade, ela atrapalha você a viver o vício, isso, ela atrapalha você a viver o vício. Você gosta de ficar no sofá. O controle tá lá na estante. Então quem reclama da dificuldade de ter que levantar pra pegar o controle. Quem tá com preguiça de ter que trocar de canal. Caraca. Então, tipo assim, o que ele usa uns exemplos mais profundos, mas assim... Não, mas esse exemplo é maravilhoso. Mas é o que eu falei no começo, assim, pegando já, fazendo assim, o paralelo, é o lá e cá, né? É o lusco-fusco, é o claro e escuro, né? Então, tipo assim, tá lá e tá cá, mas... Eu li esse livro já faz muito tempo, então eu não lembro 100%. Mas eu lembro que uma coisa que ficou na cabeça foi quando ele tava falando das dificuldades, da gente valorizar essas dificuldades que aparecem na questão do esporte. Então eu reflito muito a respeito do... Eu acho que o esporte ajuda muito na vida espiritual, né? Então, pelo menos pra mim, que sempre pratiquei esporte, ajuda em tudo. Na vida pessoal, profissional, amorosa, tudo. Mas, por exemplo, quando ele falava da dificuldade, falava... Quem reclama da dificuldade é quem tem algum vício. Quem tem um objetivo claro, e aí ele falando da visão do cristão, a dificuldade é uma forma a mais. O ouro se prova no fogo. Então, assim, você tem que ir passando. E eu fui lembrando do futebol, velho. Pensa, pô, quem que reclama, tipo, da época que eu jogava, quem que reclama do zagueiro que é bom? O atacante que é ruim, velho. Tipo assim, o cara que é ruim, que ele vai reclamar que o zagueiro é bom e vai falar, pô, é ruim, já vamos perder o jogo. O cara que é bom, ele gosta de fazer gol passando pelo zagueiro bom, com o goleiro bom, no melhor time pra falar, pô, ganhei do melhor, eu sou o melhor. Cara, essa volta inteira só pra meter essa. Eu sou o melhor. A Ian falou de esporte, de futebol e dificuldade. Pra saudar Cristiano Ronaldo. Não, mas eu lembrei da Vasco e Flamengo, final de Carioca, não sei quando. Nossa. 2001, Só gol do falta cobrar Petkovic. esse escanteio. Só falta cobrar esse escanteio. O Vasco vai ser campeão. Ah, não, foi 2017. Gol isso do aí. Flamengo. Deus, por Gol de que Márcio você Araújo. odeia o Vasco? Esse meme é bom. Isso é uma dificuldade Não tem daquelas mérito que... nisso pro Flamengo, velho. Flamengo ganhar aquele jogo e tal, tipo assim, velho, todo mundo tava esperando o Flamengo já ganhar. Tipo, jogar Flamengo e Vasco hoje. Pro Vasco enfrentar o Flamengo é uma dificuldade. Só Vai salientar falar, que o "Putz, Ian é velho, vascaíno merda, antes né, que você velho?" fique puto. Só vascaíno não, mas realista, Ah, né? mas aí que tá. Os caras Isso vai tá entrar- mudando agora, os agora caras vai tá entrar mudando. com gana Agora pra vocês ganhar têm uma do Flamengo. hamburgueria. Exatamente, agora o Vasco é uma hamburgueria, tá vendo? É outro esquema, né, O velho? Vasco. Outro esquema. Ai, meu Deus. 777 na veia, né? Mas é aquela questão da dificuldade. Então, quanto mais difícil uma coisa, mais valor você dá pra ela. Então, na nossa vida, também, tipo, tudo que é difícil, a gente dá maior. Pô, foi tão difícil a gente conseguir sei lá, os equipamentos aqui do podcast, a gente dá valor pra que os equipamentos nunca estraguem. Agora, uma coisa que, tipo, chegou muito fácil, a gente falou que vem fácil, vai fácil, né? Vovó já dizia isso. É aquele ditado, Sim. né? Muito custa o que muito vale. Exatamente, E o que muito custa é custoso. A própria palavra já diz. Então a gente vira e... Santa Teresa fala isso, né? É justo que muito custe o que muito vale. Exato, essa frase é dela, inclusive. Eu só não tava lembrando do irmão. Mas isso faz todo sentido. E quanto mais algo vale, mais aquilo vai lhe custar. Entende? Então, por exemplo, as pessoas das quais você mais se preocupa, geralmente são as pessoas das quais você mais ama. É o que a gente considera como o nosso próximo. Sim. Né? A santidade, que é exatamente o sentido último da vida, talvez seja a coisa mais valiosa, talvez não, é a coisa mais valiosa que a gente pode ter na nossa vida, que é uma vida de santidade, é um objetivo final, ela vai custar uma vida inteira de sacrifício, saca? Então, não tem como a gente almejar coisas grandes se a gente não tiver disposto a pagar o preço dessas coisas grandes. E dentro do que a Laísa falou, a gente, lá e cá, né? Mas é justamente isso, assim, o que é uma dificuldade, né? Pra que, sei lá, pra que existem dificuldades? Se não existissem dificuldades, provavelmente a gente seria incapaz de viver bem, assim, uma virtude, de ser feliz. Por exemplo, pô, pra que, sei lá, se a gente pensar, o que é difícil, o que é uma dificuldade? A gente sempre vai colocar alguma coisa que impede a gente de viver aquela questão do vício. Mas, pô,
É difícil pra mim, às vezes, eu pensar no trabalho. Que, pô, foi difícil eu atender esse cliente ou essa pessoa. Mas por que foi difícil? Porque eu tive que me esforçar mais. Então, sempre a dificuldade, ela tá aliada com a nossa reclamação de uma dificuldade, tá ligada com o vício. Mas a nossa superação de uma dificuldade tá ligada com o mérito maior que a gente vai ganhar praticando aquele ato, porque a gente tá exercitando uma virtude. Então, Sim. pô, foi difícil atender aquele cliente, porque o cara era chato, porque, sei lá, o cara era um mentiroso, ou então porque o cara não cumpria com o que falava, ele sempre chegava atrasado, me custava muito. Mas, por outro lado, eu trabalhei a paciência. Pô, por que é difícil... A gente quer trabalhar a paciência. Por que é difícil a gente trabalhar a paciência? Porque a gente tem que aguentar a pessoa chata do lado. Então, qual que é a dificuldade de aguentar uma pessoa chata? Pra você, é você não poder reclamar. Mas pra uma pessoa que tem visão cristã, pra gente que procura ter essa visão cristã, pra você que quer ter essa visão cristã, não é difícil a gente aguentar uma pessoa chata. É difícil a gente não ter paciência, né? Sim.